muito sincero com você, Flavinho. Nada de diferente em relação a jogadores de Palmeiras e Corinthians. A questão foi a postura. O Palmeiras teve uma postura que faltou ao Palmeiras nos 2 jogos da decisão do Campeonato Paulista. E o Corinthians não teve a mesma pegada dos 2 jogos da decisão do Campeonato Paulista. Aí muita gente fala, mas o Corinthians foi campeão porque o Palmeiras não jogou. Tá, então tudo bem. Então, o Palmeiras ganhou no sábado porque o Corinthians também não jogou. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa. E agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão. Quem a imprensa falou, Sormânio, Quesada, eles puderam analisar ali essa partida entre Corinthians e Palmeiras, né? Infelizmente o Timão saiu derrotado. Um jogo difícil, um clássico nunca é tranquilo, né? Ainda mais porque o Corinthians vinha numa sequência sem perder para o Palmeiras. Dessa vez não conseguiu ali jogando em Barueri, no sintético de Barueri. O Palmeiras conseguiu um 2-0, muitas críticas à parte defensiva. O setor defensivo do Corinthians mais uma vez não funcionou e acabou levando esse 2-0 para casa. Volta sem nenhum ponto contra o seu principal rival. É isso que veremos no vídeo de hoje, a análise perfeita ali do Quesada e do Sormani também, dos comentaristas da revista Placar. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Deixa o like e inscreva-se para não perder nenhuma novidade. Sem muito mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Sincero com você, Flavinho, nada de diferente em relação a jogadores de Palmeiras e Corinthians. A questão foi a postura. O Palmeiras teve uma postura que faltou ao Palmeiras nos 2 jogos da decisão do Campeonato Paulista. E o Corinthians não teve a mesma pegada dos 2 jogos da decisão do Campeonato Paulista. Aí muita gente fala, mas o Corinthians foi campeão porque o Palmeiras não jogou. Tá, então tudo bem. Então, o Palmeiras ganhou no sábado porque o Corinthians também não jogou. Não é isso. É que depende da forma como você se coloca em campo, né? Um Corinthians que andou em campo. O Carrídio, que a gente é fã aqui, tava com o pé mole na disputa com o Piquerez. Agora eu tô vendo mais atentamente o lance. Ele poderia ter dado o combate lá no chute do Emiliano Martinez. Não deu. Eu acho que havia uma confiança muito grande no goleiro Hugo e se esqueceram que agora tá lá o Donelli. Não acho que o Donelli tenha falhado, tá? Mas assim, será que se fosse o Hugo não daria para ter feito pelo menos um? 2 gols de fora da área. Tô colocando no condicional, tá? Isso daí também é injusto a gente falar, porque esse jogo não vai acontecer com o Hugo. Mas, sei lá, eu acho que no segundo gol o goleiro poderia ter feito uma leitura melhor, porque deu tempo para sacar que o jogador do Palmeiras, o Emiliano Martinez, estava sozinho para fazer o arremate. No primeiro, é muito rápido. Tem a disputa pé com pé, Carrídio e Piquerez, e o Piquerez dá um chute maravilhoso, né? O Piquerez é um cara que chuta muito bem na bola, tá bem, inclusive a volta do Piquerez está sendo legal pro Palmeiras. Basicamente é isso, Flavinho. Os mesmos problemas de sempre, a linha defensiva terrível. Foi Kaká e quem que jogou? Kaká e Ramalho. O Ramalho parece que é um clone do Ramalho do ano passado. Não é possível que é o mesmo jogador do ano passado. Não é possível, cara. Né? Não é possível. Aí tá vendo? Dava tempo, né? Não dava tempo? Sim. Ele viu que o jogador do Palmeiras estava ali. Dava tempo de ter feito algo melhor, né? É que a régua acaba sendo porque, assim, com todo respeito ao Donelli, mas o Hugo, ele acaba elevando o nível, acho que aí... Ele tá numa fase em que ele pega bolas que a gente nem acredita que ele vai pegar. O Hugo, você tá dizendo? Hugo Souza. Então, Hugo Souza, exatamente. Pega até pensamento, então, né? Pega até pensamento, exatamente. Então, aí o Donelli entra... O nível acaba mudando muito, né? Mas olha esse lance aí, Isa. Vai, solta aí, Marcelo. O Carrinho. Vê se dá pra voltar esse chute aí. Vamos ver. Olha só. Isso daí é um lance, inclusive o Donelli faz uma defesaça na tentativa do Gomes. Aí tem a sequência. Aí o Carrillo vai. Vai mole. Aí é difícil. Não, esse gol aí, com todo respeito, gente, aí pra mim é mais mérito do chutador do que quem tá ali pra defender, entendeu? Porque a gente também às vezes não consegue encarar e entender que tem um chutador ali, pô. Né? Tem um cara que fez um chute perfeito, né? Acontece. Ele fez o 3º gol dele em 4 jogos. Ele tá demais. Voltou né? muito bem de Mas lesão. aí você tava falando, Isa. Não, é isso, na verdade. O Hugo Souza, pra mim, ele tá numa fase espetacular. Não é por isso que o Corinthians perdeu também, né? Poderia ter perdido com ele.
Poderia ter perdido com ele, pelo que apresentou em campo. Não é só goleiro que faz milagre, mas a verdade é que em alguns momentos dessa temporada o Hugo sim salvou o Corinthians. Inclusive no primeiro jogo do Paulista, na primeira fase, o Hugo salvou muito Defende o Corinthians. Pênalti lá do Defende Esteban, o pênalti. né? O Palmeiras jogou bem aquele jogo até. Sim. Acabou produzindo pra vencer, só que o Hugo fechou o gol. E na final, né, Isa, que teve lá o pênalti defendido. Se o Sim. Veiga faz ali, a história Hugo Souza poderia... pegou 2 pênaltis. Não, 2 pênaltis em derby, o Isso é cara muito tá na grande. Não história... precisava fazer mais nada. Mas, Isso é gente, muito eu queria dizer uma coisa. Eu acho que o mental comanda tudo na nossa vida, né? E eu acredito muito nisso. Se você pensar coisas boas, a tendência é que você consiga alcançar essas coisas. Claro, com trabalho, com perseverança, com muito suor, levantando cedo, em todas as áreas de atuação de tudo que a gente tem, de todos os segmentos da nossa sociedade. O Corinthians claramente entrou nesse jogo, e o primeiro lance, a Isa lembrou aqui, o Memphis pega a bola e isola a bola para quê? Para que o Palmeiras comece o jogo no campo de defesa e o Corinthians faça o abafa. Só que o Memphis tocou a bola na lateral. Tinha que ter chutado essa bola lá pro tiro de meta, né? Eu acho que ele até tentou, mas não deu certo. Então, quando um time vai enfrentar o outro com a ideia, o empate tá bom, ele perde o jogo. Sim. Ele perde o jogo. E foi isso que o Corinthians fez. O Corinthians foi a Barueri para empatar o jogo. E não se pode jogar dessa forma um clássico, entendeu? Você, quando vai buscar o objetivo e você deixa o objetivo mais pobre à frente, você sempre vai estar um degrau abaixo. Aí você pega a derrota. Nesse caso, vou buscar o empate, eu sou derrotado. Se o Corinthians tivesse tentado uma vitória, tivesse colocado na cabeça, não, vamos vencer novamente o Palmeiras, porque a gente consegue, e a gente fez isso ano passado e nesse ano, talvez tivesse saído com empate. Ou, de repente, até com uma vitória, por que não? Né? Quer dizer, aí o time fica acuado e... vem cá, Palmeiras, vem fazer a festa no seu salão. Eu acho que isso deu uma pobreza danada, confiava mais no trabalho do Emiliano, e o Emiliano, como pai também, fez uma bobagem. Outro ponto importante, né, Quesada? A única defesa do Everton foi aos 46 minutos do segundo tempo. Chute do Hugo. Uma pobreza Foi desgraçada. Isso. a única chance do Corinthians. Teve um determinado momento da partida em que eles mostraram a estatística, de, sei lá, início do segundo tempo, tava 7-0 em chutes. Então... O primeiro tempo não teve um chute, e aí só esse chute do Hugo. Não produziu. Né? Agora, gente, vamos lá, vai. Esse é o Corinthians de sempre. Não tá o Garra e não tá o Hugo. Não pode só com falta desses dois jogadores o time sucumbir dessa forma. Mas e a ausência do banco de reservas do Ramon Dias? Mas do Ramon Dias. O Ramon não estava no banco ontem, pra quem não sabe. Não estava no banco, Eu nem vou falar nada, sabe por quê? Porque quando eu falo, pessoal, é que eu falo quando o time vence, entendeu? Quando o time perde, viu, Isa? Se acostume, eu nunca vou criticar a cabeça do técnico quando perde, principalmente o Ramon. Eu peço a cabeça quando ganha. Sim. Então eu pedi a cabeça ao final do Brasileiro, que ele salvou o time, falei, muda que agora é essa hora. E pedi depois da final do Paulista. Porque é ali na vitória que você tem que mudar. E outra, certamente ele não tava no banco de reservas, mas ele montou a equipe junto com o filho, né? Claro. Então, e outra, a gente tem visto muito nos jogos do Corinthians o Emiliano ficar à beira do gramado. Tem sido muito comum. Ontem foi igual. Ele é o técnico. Não mudou nada. Ele é o técnico, mudou nada. O problema todo é postura. Se você não tiver postura em jogos, eu até consigo entender que talvez não dê para manter o nível de disputa lá em cima. Agora, esse jogo contra o Palmeiras também era um jogo que quem estava com a faca no pescoço era o Palmeiras, não pela posição no campeonato, longe disso que o Palmeiras vai brigar pelo título mais uma vez, como sempre, como acontece todos os anos. Mas por ter parado no Corinthians desde o ano passado, né? Eram 4 jogos. Sim. Perde no Brasileiro, que foi o ponto da virada do É Corinthians. a primeira esse ano vitória no do Abel em cima do Ramon Dias. na realidade, o Ramon vai falar que não. Eu não tava porque lá, Mijo porque não estava tava lá. lá. Não tava lá. É isso, entendeu? É. É isso. Agora, o Palmeiras briga pelo título? Briga. E o Corinthians, para mim, é um G6. Aí, quando eu falo G6, é a 6ª posição. A 6ª posição é assim. Ou você, briga pelo título, ou você cai, vai para a Sul-Americana correndo o risco de ser rebaixado. O Atlético Mineiro, ano passado, vocês viram o que aconteceu com o Atlético Mineiro, né?
Ele termina na 12ª posição. Alguém vai falar, não, mas 12ª posição. Não, mas muito 4 pertinho. pontos acima da zona do rebaixamento. Quase foi pro saco. Depois que perdeu a Libertadores, quase foi pro saco. Esse G6, G7 e G8 é meio mentiroso. Tanto é que o Corinthians chegou entre os 8 e se classificou para Libertadores e para a Copa do Brasil, né? Para mim, o Corinthians vai fazer esse campeonato. A não ser que aconteça algo extraordinário, venha um grande zagueiro, deficiência enorme do Corinthians nas alas. Não adianta. Às vezes a gente dá uma forçadinha. O Bidu é um jogador mediano, o Mateuzinho é um jogador mediano. Ô, Flavinho, deixa eu contar um negócio rápido pra vocês três. Ponte. Enquanto isso, o Sormani tá apurando ainda, né, Sormani? Não tá confirmado ainda. Dizem que o que eu apurei aqui foi o seguinte: ele deve ser demitido hoje. Então tá aí, né, um pouco do que rolou, um pouco do que foi comentado, essa análise aí do Sormani, do Quesada em especial, né? Eles puderam se aprofundar um pouco mais nessa atuação no Corinthians. Não foi a melhor, tá longe de ser, ainda mais com essa defesa que não traz nem um pouco de confiança, não é de hoje. Acabou sendo derrotado pelo Palmeiras, que foi bem melhor, então um resultado justo, se a gente para pra olhar num contexto geral. Faltou muito futebol pro Corinthians. Eu quero saber o que vocês pensam, o que dá pra mexer, tá na hora de trocar o técnico, a defesa, por mim a defesa poderia trocar toda, coloca a molecada da base aí, que eu acho que certamente teria um melhor resultado do que a defesa que tá ali, porque todo jogo é um Deus nos acuda, né, um desespero total. Eu quero saber o que vocês pensam, daqui a pouco voltaremos com mais informações, até daqui a pouco, valeu!